Olá, boa noite, amigos e amigas. Hoje é o nosso quarto encontro do grupo de estudos da Jornada para a Autorrealização, né? O grupo de leitura que a gente faz sempre às quartas-feiras, que antecede a nossa sessão de escala, né? Hoje a gente está gravando porque a gente está sem conexão com a internet. Aí depois a gente lança o vídeo e a gente aí pode ir respondendo as perguntas ao vivo. Porque Deus criou o mundo. Templo da Self-Realization Fellowship, San Diego, Califórnia, 16 de dezembro de 1945. Por mais que me ouça falar sobre o motivo de Deus ter criado o mundo, você invariavelmente encontrará algo novo. Através da concentração infinita, sempre se recebe um novo esclarecimento sobre este enigma. De algum modo, Deus tem todo o poder do universo à sua disposição. Mas por que ele tem esse poder? Porque Deus é Deus. Por que Deus é Deus? Porque você não é Deus? Você vai acabar com o seu cérebro se tentar pensar nisto. Não se pode negar racionalmente o fato de que existe um Deus com poder e inteligência absolutos. O testemunho de Jesus, Krishna, Buda e dos santos não podem ser negados. A partir dos ideais que eles exemplificaram e dos milagres que realizaram, sabemos que falavam a verdade. Eles deram um testemunho irrefutável de Deus, da existência, eles deram um testemunho irrefutável de que Deus existe e que Ele é perfeito e todo-poderoso. Eles nos disseram que Deus é alegria, que Deus é amor. Mas se é assim, por que Ele criou um mundo tão imperfeito e também com um corpo tão imperfeito para o ser humano? Nós achamos que se tivéssemos o poder que Deus tem, criaríamos um corpo e um mundo muito melhores. Pelo menos achamos que sim, em nossa imaginação. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. É incrível como, há 20 séculos, ele já conhecia os milagres da ciência moderna que hoje em dia são comuns. Vemos que pelo radar o ser humano consegue determinar a presença e a localização de coisas a milhares de quilômetros de distância. Um soldado me contou que começou a acreditar em Deus quando viu um radar em funcionamento. Jesus se referiu às maravilhas do rádio, da televisão e de todas as outras descobertas científicas que estão surgindo quando previu que nós faríamos coisas maiores dos que as demonstradas por ele. É claro que se cada um tivesse radares em vez de olhos e ouvidos, ninguém teria paz. Os pensamentos e os atos de pessoas a milhares de quilômetros de distância se intrometeriam em nossa mente e não haveria liberdade nem privacidade para ninguém. Uma vez que há indubitavelmente um pouco de sujeira em todos os lares, não temos o direito de invadir os outros e fazer fofocas sobre o que encontramos. Assim, existe uma razão para Deus jogar a capa de Maia, o poder limitador da ilusão, sobre os humanos. Esse capítulo é bem curtinho, acho que a gente pode ler mais um só, ao invés de 3, e meditar um pouco, porque ele é bem pequenininho. Você lê o próximo. Aparentemente, comparado ao poder de Deus, o poder humano nada é. Aparentemente, o ser humano faz mau uso do poder, logo que o obtém. Já se fala de guerra de apertar botões, na qual é preciso apenas acionar um botão para que bombas atômicas destruam países. Imaginem, a cidade de Nova York, com seus milhões de habitantes, pode ser arrasada com uma bomba. Deus deu grande poder ao homem para que ele o use corretamente. Mesmo assim, o poder humano não é nada comparado ao poder de Deus, pois o mundo inteiro é uma bomba atômica que Deus segura nas mãos. Se algum indivíduo ou líder de uma nação acha que pode usar bombas e escapar impunemente, está muito enganado.
Pois as palavras de Cristo continuam verdadeiras, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus, capítulo 26, versículo 52. Se os países agressivos entrarem em confronto, eles serão riscados do mapa, e as nações mansas herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Precisamos usar a força espiritual e não bombas atômicas, ou pereceremos. É evidente que no depósito da natureza se escondem muitos segredos. Embora a bomba atômica seja uma coisa terrível, ela mostra que existem poderes inconcebíveis trancados no coração da natureza. Poderes que o ser humano ainda está por descobrir. E por trás de tudo isso está Deus. Há uma inteligência infinita que governa a toda a criação. Essa inteligência trabalha através da lei divina que coopera com o bem e pune o mal. Por que razão Hitler, que foi o primeiro a obter o segredo da bomba atômica, acabou por perdê-la e ela foi parar nas mãos dos Estados Unidos? Embora os Estados Unidos a tenham usado, não acredito que a usem de novo. Eu rezo para que não o façam. São os políticos, em sua cegueira, que dão início a todos os conflitos na Terra. Mas como não foi o ser humano quem criou o mundo, ele não tem direito de destruí-lo. Então, por que Deus, que é todo-poderoso, criou um mundo tão imperfeito e deu ao homem o poder da destruição? Se você fosse Deus, saberia exatamente o que está acontecendo e saberia por que o universo foi criado assim. Ao ler um romance muito interessante, você vê o bem e o mal em conflito e acha terrível quando o mal está vencendo. Por exemplo, num capítulo o herói está prestes a ser morto, mas no seguinte tudo fica bem e ele se salva. Entenda que cada vida é um grande romance escrito por Deus. Não é sua atribuição tentar compreendê-lo. Você será derrotado pelas limitações de sua inteligência, iludida por Maia. Primeiro vença a ilusão e se una a Deus, e então perceberá por que ele criou o mundo. Mas nós temos o direito de perguntar a Deus o porquê disso. E há muitas razões. Antes de tudo, é impossível que a terra seja uma necessidade para Deus, pois nesse caso ele seria imperfeito por ter algo a obter aqui. Mas temos o testemunho de santos de que ele é perfeito. Eu dou o testemunho da minha própria experiência, pois tenho comungado com Deus. Embora eu tivesse visões e outras experiências espirituais, antes de encontrar com meu guru, Swami Sri Yukteswar, disse-lhe que não falaria de Deus a ninguém, se não o conhecesse. Quando minhas visões começaram a se tornar realidade, eu soube que um ser me guiava e eu comecei a vê-lo em todas as coisas. Vamos meditar um pouco, meus irmãos? Meditar. Um minutinho. Eu tô sem o sino aqui hoje, mas vamos lá. Costas retas. Colocar atenção no ponto médio entre as sobrancelhas.
O mundo é o passatempo de Deus. Uma vez que Deus é perfeito e que a Terra não é necessária à sua evolução, ela é, portanto, uma espécie de passatempo para Deus. Por exemplo, existem dois tipos de artista. Um é do tipo comercial, que faz a arte trazer retorno financeiro. O outro é do tipo que cria diáfanas asas artísticas sem valor no mercado, só para sua apreciação pessoal. Bem, não podemos considerar Deus comercial, pois ele não tem nada a ganhar com a sua arte da criação. Da mesma forma, é comum as pessoas abastadas adotarem passatempos especiais e caros, porque podem se permitir esse luxo. Conheci um homem assim em Cincinnati. Seu passatempo era uma imensa fazenda. Quando me hospedei lá, eu lhe disse: sua fazenda está dando prejuízo, não é verdade? Ele respondeu: é isso mesmo. Este ovo que eu estou comendo me custa 90 centavos de dólar. Eu poderia comprar um no mercado por 2 ou 3 centavos. Assim, o mundo é um passatempo de Deus, mas não é divertido para os que aqui sofrem. Muitas vezes digo ao Senhor: se querias um passatempo, por que criastes a dor, o câncer e as terríveis emoções como parte dele? É claro que não estou no mundo para dar ordens ao Senhor, eu sei disso, mas humildemente travo discussões com ele. Ele ri de mim e responde: no último capítulo, todos saberão a resposta a estas perguntas. Bem, eu sei a resposta, mas discuto com ele em nome dos que não sabem. Pode ser uma brincadeira para ti, Senhor, mas é sofrimento e morte para os que não sabem que é só isso. Duas pessoas se casam e acham que encontraram um amor perfeito. Então uma delas morre. Que tragédia! Ou então, alguém que ganhou muito dinheiro e acha que é feliz vê a bolsa despencar. Em desespero, atira-se da janela de um edifício. É terrível. E nas armadilhas sensoriais do sexo, do álcool e do dinheiro estão as tentações internas, além das externas. Como conseguirá o ser humano justificar tudo isso? E por que existem loucos, bandidos e todo tipo de horror acontecendo, Senhor? Por que existem germes que matam tantas pessoas por ano? Se fizessem uma pilha com os ossos de todos que morreram de doenças, ele teria a altura do Himalaia. No entanto, é um passatempo para ti, meu Deus. O que me dizes das vítimas do teu passatempo? E o Senhor responde: fiz todos os seres humanos à minha imagem. Se souber que é parte de mim, você poderá viver no mundo e desfrutá-lo como eu. Esta é a resposta definitiva. Nós não vemos o mundo como Deus o vê. Ver com os olhos abertos da sabedoria e da tranquilidade. Vou dar um exemplo de como as coisas deram errado na criação. Suponham que neste lugar, neste instante, eu feche os olhos e comece a dançar freneticamente, esquecendo tudo ao meu redor e as limitações da minha cegueira temporária. Vocês gritam: cuidado! Você vai cair ou bater em alguma coisa. Mas eu insisto: não estou bem. Então tropeço, caio e quebro a perna, choro e pergunto: por que isso aconteceu comigo? Vocês respondem: bem, porque você fechou os olhos e tentou dançar no escuro. E eu digo: ah, puxa vida, por que é mesmo que eu dancei de olhos fechados? Como você está de olhos fechados, só consegue achar que o mundo é terrível. Mas se mantiver os olhos da sabedoria e da tranquilidade abertos, verá que há muita diversão nesse mundo, como se você estivesse assistindo a um filme. Quando você vai ao cinema, gosta de ver um filme alegre ou que o faça sentir-se bem, porque a vida já é muito cheia de problemas. Mas de acordo com a teoria do filme cósmico do drama terrestre, as revoluções e guerras da história se justificam porque se você for ao cinema todos os dias e só assistir às cenas de amor, vai se cansar disso. Você vai querer ver um pouco de ação, algum tipo de contraste e empolgação. Portanto, justifica-se que Deus tenha criado as dualidades da Terra. Ele não quis que o drama fosse monótono. Se só houvesse anjos, seria uma brincadeira muito cansativa. É mais divertido quando há um herói e um vilão. Os contrastes foram criados para nos ajudar a perceber que este drama nada mais é do que um filme cósmico e que,
Transferindo nossa consciência para a consciência divina, podemos ver a Terra como Ele a vê. Mas eu não gostaria de ser o vilão, pois o crime não compensa, especialmente para a inexorável lei cósmica. Prefiro ser alguém sentado à sombra de uma árvore, absorto em meditar em Deus, ou me ocupar de serviços ao próximo, para dar-lhes o conforto da verdadeira paz e felicidade. Pois, embora a vida seja governada por um plano cósmico, temos a liberdade de mudar nosso papel no drama. A questão é, se você aprender a olhar o mundo como um filme, não verá nada de errado nele. A única reclamação que tenho é que a dor faz com que o filme pareça muito real. Você não se incomodaria se lhe cortassem a mão desde que não sentisse dor e pudesse recolocá-la no lugar. Alguns santos mostraram que isso é possível. Por exemplo, Jesus cumpriu a profecia quando disse: derribai esse templo, o corpo, e em 3 dias o levantarei. E quando Pedro cortou a orelha do centurião, Cristo a restaurou. Conhecendo o Senhor Jesus, tinha o poder de refazer o corpo. A ciência concentra na questão de criar mais conforto material para o ser humano, mas quando vem a doença e o médico diz, é o fim, não há nada que se possa fazer. Então, como você se sente? Impotente. Mas os mestres afirmam que você não tem que ficar assim. O mundo seria uma criação injusta se você mantivesse os olhos da sabedoria fechados. Você precisa perceber que é filho de Deus e que, se estiver em sintonia com Ele, Ele verá a Terra como um filme. Como o passatempo de Deus. Então poderá viver no mundo sem ser afetado por ele. Os que sofrem são os que levam o mundo muito a sério. E por causa do sofrimento não entendem o motivo de Deus ter criado a Terra. Quando uma mãe ouve que outra pessoa perdeu o bebê, ela se condói. Mas quando é seu próprio bebê, ela sofre uma grande angústia. Quando você transforma sua consciência em consciência divina, de modo a desejar o bem-estar de todos como deseja o seu, e quando o mundo inteiro se torna o seu eu maior, você se desliga completamente dos sofrimentos do seu pequeno corpo. Você contempla a criação como um tipo de experiência teatral na qual nada poderá feri-lo. Agora a gente medita, né? Colocar atenção no ponto médio entre as sobrancelhas. A Jéssica falou que a conexão tá ruim, mas aí a gente tá gravando. Depois a gente... Tá.
Livre-arbítrio, a maior dádiva de Deus. Podemos dizer que Deus não fez a terra só como um passatempo, mas também porque queria fazer almas perfeitas que evoluiriam de volta a Ele. Embora as tenha enviado sob a capa da ilusão ou maia, Ele lhes concedeu a liberdade. Esta é a maior dádiva de Deus. Ele não negou à humanidade o mesmo livre-arbítrio que ele próprio tem. Concedeu ao ser humano a liberdade de ser bom ou mal, de fazer o que quiser, até mesmo de negar a Deus. O bem e o mal existem, mas ninguém o obriga a ser mal, a não ser que você escolha praticar o mal. Ninguém o obriga a ser bom, a não ser que você queira ser bom. Deus nos criou com a capacidade de exercer suas dádivas de inteligência e livre-arbítrio, com as quais podemos escolher voltar para Ele. Deus certamente nos aceitará de volta quando estivermos prontos. Somos como o filho pródigo da Bíblia, e Deus nos chama continuamente de volta a casa. Ser bom, ser feliz é encontrar Deus. Deveria ser o ideal. Ser bom, ser feliz e encontrar a Deus deveria ser o ideal de toda a vida humana. Você jamais será feliz enquanto não o encontrar. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Este é o propósito da existência. Que nos esforcemos para ser bons e perfeitos, e que nos esforcemos para usar o livre-arbítrio e escolher o bem em vez do mal. Deus nos deu todo o poder necessário para isso. A mente é como um elástico. Quanto mais você puxa, mais ele estica. O elástico da mente nunca arrebenta. Sempre que sentir alguma limitação, feche os olhos e diga mentalmente: eu sou o infinito, e verá o poder que você tem. Nenhuma alegria dos sentidos e nenhuma alegria de posse pode se comparar à alegria divina. Embora Deus tivesse tudo de eternidade a eternidade, ele começou a pensar: sou onipotente, eu sou a própria alegria, mas não há ninguém mais para desfrutar de mim. E pensou: enquanto começava a criar, farei almas à minha imagem e vou vesti-la como seres humanos, com livre-arbítrio, para ver se procurarão as minhas dádivas materiais e as tentações do dinheiro, do álcool e do sexo, ou se buscarão a alegria da minha consciência, que é bilhões de vezes mais inebriante. O que me dá mais satisfação é o fato de Deus ser muito justo e correto. Ele concedeu liberdade ao ser humano para que aceitasse o amor divino e vivesse em alegria divina, ou para que jogasse isso fora e vivesse em ilusão ignorando-o. Embora todas as coisas criadas pertençam a Deus, há uma coisa que Ele não tem: é o nosso amor. Quando nos criou, Deus tinha um objetivo: o nosso amor. Podemos negar-lhe este amor ou entregá-lo a Ele, e Deus esperará infinitamente até estarmos prontos a oferecer-lhe o nosso amor. Quando isso acontecer, quando o filho pródigo voltar para casa, o bezerro cevado da sabedoria será abatido e haverá muita alegria. Quando uma alma volta a Deus, há realmente muito júbilo entre todos os santos nos céus. Este é o significado da parábola do filho pródigo, contada por Jesus Cristo. No camarote da introspecção, observe a si mesmo. A vida é muito mais do que você pensa, já que tudo na Terra parece tão real. A realidade que consegue criar esta realidade tão irreal precisa ser muito mais real. Mas a realidade real faz você se esquecer do real. Deus quer lhe lembrar que você não se importaria tanto com este mundo se ele fosse como um filme. Ainda que os frágeis ossos do seu corpo se quebrassem, você diria: bem,
Veja só estes ossos quebrados, e não se incomodaria nem sofreria. Você consegue dizer isso quando está ancorado na consciência divina. Você ri dos hábitos que tem e acha engraçadíssimas as características que o diferenciam dos outros. Enquanto no camarote da introspecção observa a si mesmo, desempenhando um papel no filme da vida, eu faço isso o tempo todo. Quando você sabe que o mundo é um lila de Deus, sua peça teatral, então não se perturba com os contrastes neste drama do bem e do mal. Num sonho, você vê pessoas ricas, pobres, alguém forte, alguém gemendo com doença, um morrendo e outro nascendo. Mas quando acorda, percebe que foi só um sonho. O universo é um sonho de Deus, e quando eu lhe pergunto, por que não tens apenas sonhos bonitos? Por que tua peça teatral precisa ser tão repleta de pesadelos? Ele responde, você precisa ser capaz de desfrutar o drama cósmico e ver os pesadelos e as experiências bonitas pelo que são. Sonhos, só sonhos. Mas se tiver apenas sonhos bonitos, se afogará na beleza e nunca vai querer acordar. Esta é a resposta. Assim não tema quando chegarem os pesadelos. Em vez disso, diga, Senhor, é um sonho passageiro que não tem realidade. E quando estiver sorrindo com saúde e felicidade, diga, Senhor, é um sonho lindo, mas faz o que quiseres com os meus sonhos de vida. Quando você não for mais afetado por pesadelos de doenças, sofrimentos e preocupações, nem limitado por sonhos bonitos, então Deus dirá, acorde, agora, volte para casa. Assim, veja o universo como uma peça cinematográfica, como o fazem os mestres despertos em Deus. Eles estão muito interessados nas almas que tentam escapar deste sonho. Deus quer que todos saiam do pesadelo e assistam ao filme cósmico como um entretenimento. O Senhor quer que você saiba que está unido a Ele. É por isso que, de tempos em tempos, Ele envia à Terra almas de realização divina para ajudarem a humanidade. Quando as pessoas ficam muito tontas com os pesadelos, essas almas vêm para nos despertar, para nos sacudir e dizer, qual é o problema? Você está sonhando. E você se lamenta, não, minha perna está quebrada, ou estou sofrendo com a doença, ou estou mergulhado na pobreza. Mas quando você abre os olhos pelas bênçãos dos grandes mestres, então vê que é sonho. Agora é o último. Pode nessa. Separe o real do irreal. Quando eu era pequeno, costumava sonhar que um tigre corria atrás de mim. Eu gritava porque ele pegava minha perna. Mamãe vinha e me sacudia do sonho dizendo, olhe, está tudo bem, não há tigre nenhum, sua perna está inteira. Como resultado daquele sonho de infância, tive a primeira experiência maravilhosa que Deus me deu. Na última vez que tive aquele sonho, eu disse a mim mesmo, isto é um velho truque, não há tigre nenhum atrás da minha perna. E saltei velozmente para fora do sonho, que foi embora e nunca mais voltou. A partir daquele dia, sempre fiquei alerta, mesmo nos sonhos, para separar o real do irreal. Os santos são aqueles que estão meio despertos e meio sonhando. Por um lado, estão despertos em Deus, e por outro, sonham o sonho da encarnação. Mas eles conseguem sair rapidamente deste sonho. Quando meu corpo sente algum dano ou dor, concentre os olhos e a mente aqui no Kutasha, ou centro da consciência crística, entre as sobrancelhas, e então deixo de sentir dor. E depois de certo tempo, nem mesmo vejo ou sinto o corpo. Portanto, lembre-se de que Deus está sonhando este mundo. E se estivermos em sintonia com Ele, viveremos uma vida divinamente inebriante e nada nos perturbará. Assistiremos ao filme cósmico como assistimos a um filme no cinema, sem que aquilo nos faça mal. Deus nos criou para que possamos sonhar como Ele o faz, divertindo-nos com o sonho e todas as suas experiências contrastantes, como se fosse um entretenimento, sem sermos afetados por isso, absortos em sua eterna alegria. Então, esse capítulo eu achei ele mais curto, mas o tema dele é muito interessante, né? Porque faz a gente pensar e de fato eu não alcancei essa compreensão, não.
que o guru ele chega, né? Porque ele coloca aqui, eu não sei se foi a tradução, é porque eu não tenho em inglês, assim, talvez. Eu não sei se essa tradução ela tá real, assim, porque quando ele coloca que a gente, que Deus criou os humanos, porque ele estava como se ele tivesse entediado, lá ele criou a gente, me parece estranho que um Deus precisasse disso, né? Por isso que eu digo, eu não alcanço, não sei. Sim. Por que que ele precisaria criar, né? Assim, para que a gente, vou criar porque eu tô aqui entediado, como ele coloca que as pessoas ricas, elas têm passatempos mais caros, né? Eu não consigo pensar nisso, né? A gente querer colocar atributos, qualidades humanas em Deus, embora Deus tenha feito os homens, como a gente aprende nos livros sagrados, a imagem e semelhança. Nesse sentido, eu não penso que Deus faria assim, mas eu também, é só um pensamento meu. Outra coisa que eu posso pensar também disso, quando ele coloca assim, pode ser a tradução, pode ser que eu também não compreenda, também vocês podem depois comentar, quem quiser em casa também, ou mandar. Eu posso compreender que a gente faz parte da natureza. Quando Deus criou o mundo, os mundos, as esferas todas, ele criou. Como criou um rato, uma barata, um camundongo, e cada ente desses entes, como o Guru fala, tem sua potencialidade, tem seu grau de desenvolvimento, de evolução, em que todos vão chegar um dia a Deus. Eu posso, sim, ter esse tipo de percepção. E posso também pensar que a gente, conforme vai adquirindo essa capacidade, né, de percepção de Deus, que seria essa evolução, né, para a luz sempre, a gente vai compreendendo melhor as coisas, né? Então, eu acho que é assim, né? E aí ele coloca aqui no finalzinho, ele coloca que ele fala que de tempos em tempos, né, vem um avatar para tirar a gente um pouco de Maya, dessa situação muito, muito tenebrosa. No começo ele fala que a gente precisa de um pouco de Maya para poder conviver, viver aqui no mundo, né? Porque se a gente tivesse esse radar, que ele dá o exemplo aqui logo no começo, a gente poderia ver todo mundo e a gente não conseguiria conviver direito, né? Então, eu acho que fica da interpretação como ele fala, que é uma fala dele, que a gente deve conhecer Deus com o nosso coração. Então, eu acho que isso é um convite também, que ele faz que a gente consiga perceber Deus com o coração da gente. Assim, é difícil pensar que Deus criou só para passar um tempo, né? Não que não fosse possível, né? Porque Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, né? Quem sabe a gente não tenha tanta importância assim, né? Não sei. Mas a gente segue aí pensando e vendo, né? O que vocês acham? Quem tá aqui? O que você acha? Eu acho complexo. As pessoas estão vendo? Você está falando muito baixo. Tá lá. Então, o Chu falou que ele acha complexo, eu também acho complexo. E a gente pensa sobre isso, assim, porque eu não consigo conceber dessa maneira que ele coloca, né? Mas, enfim... Mas é um negócio a gente pensar, né? E ver e perceber como a gente concebe Deus e esse plano da criação, que é
misterioso, né? E o sofrimento, né? Que ele fala muito também. Ele fala muito de sofrimento, que a gente deve encarar o sofrimento como se a gente estivesse participando, atuando num filme. E isso é uma perspectiva interessante e boa para a vida da gente. A gente não se apegar nem com a dor, nem com a alegria, né, na vida da gente. É uma perspectiva boa e eu acho que o que tem resultados positivos a gente deve praticar. Se a gente praticar dessa maneira, percebendo que a vida ela é um sonho cósmico, acho que a gente vai ter tranquilidade, vai ter mais paz, não vai ficar o tempo todo, enfim, se preocupando tanto. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode depois, em algum outro momento, conversar melhor sobre essas coisas. Se alguém tiver alguma coisa, né, alguma fala para colocar, né, para a gente aumentar a nossa compreensão sobre as coisas, é muito bem-vindo. Então é isso. Então, depois eu posso subir a gravação do vídeo e aí dá pra gente colocar impressões nos comentários do vídeo. Então podemos fazer isso. Tem a Helena e a Jéssica, elas estão, não sei se elas estão acompanhando, que tá meio ruim a transmissão, acho que por causa do tempo, mas é isso. E quem puder lendo, assim, a gente tem esse período, esse seria o nosso último do ano, né? Porque depois a gente tem aqui acho, ele continua filmando ou não? A gente tem um recesso na Flor que a gente volta só na semana do dia 20 e poucos. E aí daria, eu não sei se a gente volta às leituras ou se as pessoas quiserem, né? São todos livres. Podem seguir lendo aí, né? Mas a gente mantém a nossa rotina, né? Depois de continuar. É isso. Obrigada pela disposição de quem está seguindo firme e tentando chegar a alguma compreensão, né? Eu sei que é bem difícil. E esse eu achei um capítulo especialmente difícil, né? A gente pode reler, pedir orientação aí para Deus, para ver se a gente consegue elucidar esse caso, né? O que seria quando ele coloca esse passatempo? Será que essa tradução está assim? Essa diversão, será que está assim? Ele está falando dessa Lília, esse passatempo divino como tem no Gita, do Krishna e tal? Eu não sei, né? Uma coisa da gente pensar, né? Para a gente fica meio difícil porque a tradução que a gente tem de passatempo, quando a gente pensa em passatempo, é alguma coisa que vai distrair a gente. Isso na nossa aqui, né? Os brasileiros, né? Eu acho que no mundo também, não sei. Aí a gente pode pensar, mas para que Deus ia precisar de passatempo? Não sei. Então é isso. A Helena falou que está acompanhando. Está acompanhando? Valeu, Helena. Que bom. Então, obrigada de novo, né? Toda vez vou encerrar e não encerro, vou encerrar e não encerro. Pode dar uma boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, beijos, até a próxima. Jai, Guru Jai. Presta o celular pra tirar foto e mandar. Teu pai tirou lá. Tirou? Tirou. Foto das páginas? Foi, não foi, Fê?